Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos construir letras, desconstruir letras, inventar letras, problematizar letras, inovar letras, renovar letras ou criar letras. Você só vai descobrir ouvindo o episódio de hoje do podcast Falando Letras. Olá, eu sou o Alencar. E eu sou o Leonardo. Hoje nós vamos falar sobre uma das principais pautas das universidades públicas brasileiras, a permanência estudantil, o principal mecanismo que garante uma condição digna de vida universitária e o desenvolvimento acadêmico dos estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para falar sobre os impactos dessa iniciativa e contar a vivência de quem depende da permanência estudantil para seguir a carreira acadêmica, convidamos a professora doutora Mônica Galindo, da Unesp de São José do Rio Preto, e os alunos Vitor Souza Tunes, do curso de Química, e Carlos Rogério Moura, do curso de Matemática. Em tempos de pandemia, as diferenças que existiam entre os estudantes de heterogeneidade de condições de estudo só se ampliaram. Segundo dados da Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp, a flexibilização em relação a desligamentos de estudantes foi o motivo pelo qual a taxa de evasão em 2020 foi inferior à dos anos anteriores. No ano passado, foi de 2,12%, enquanto em 2019 foi de 7,13%. Mas, além de mudanças de critérios no plano acadêmico, houve readequação de bolsas, do serviço dos restaurantes universitários e do apoio psicológico e psiquiátrico. Medidas que foram tomadas visando adequar a política de permanência em tempos de aumento da demanda. E na Unesp, como tem sido a política de permanência estudantil? Nossa convidada, Mônica Brantes Galindo, é licenciada em Física, mestre em Ensino de Ciências e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, atuando principalmente na área de formação de professores, ensino de ciências, física e questões étnico-raciais e de gênero ligadas às relações das mulheres nas carreiras de ciências exatas. Foi professora de Física da Rede Pública Estadual de São Paulo e coordenadora pedagógica da Rede Municipal de São Paulo. Atualmente é professora assistente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, de São José do Rio Preto, e colaboradora do programa de pós-graduação Stricto Sensu de Biociências, Unesp, São José do Rio Preto. Foi presidenta do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de São José do Rio Preto e coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unesp, também em São José do Rio Preto, de 2017 a 2019. Atualmente é coordenadora do NUP, Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp, membro do Conselho Municipal Afro e do CDINN, Coletivo de Intelectuais Negras e Negros. Nossos convidados têm em comum a vivência com a formação docente e o conhecimento das dificuldades do ambiente acadêmico. Entre eles, Carlos, aluno da matemática, e Vitor, aluno da química. Ambos estão inclusos na política de permanência estudantil da Unesp e vivem diariamente as dificuldades encontradas na moradia, por exemplo. Mas, para começo de conversa, o que é permanência estudantil e qual a importância para você, professora Mônica? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então a gente começa. Olha, eu acho que a gente não pode perder de vista, né, o tempo inteiro, apesar que é meio óbvio, de que a nossa razão de existência são os alunos, né? Então, quando a gente está falando de permanência estudantil, é a possibilidade que o nome já diz, né, meio óbvio, de que os alunos, os nossos alunos e as nossas alunas possam permanecer na universidade. A gente já deu passos muito importantes quando a gente tem, por exemplo, as políticas de cotas que vão tratar tanto da questão étnico-racial quanto da escola pública, que permitem que os alunos entrem, né? A gente tem tido uma entrada mais ampla dos alunos. Mas o segundo passo, ou o passo tão importante quanto, é a gente ter garantias de que se possa permanecer aqui, estar aqui. Claro, não dá para falar de permanência sem entrar, mas você entrar e não ter condições de permanência também não faz sentido nenhum. Então isso é fundamental para a gente pensar na essência da universidade, do trabalho acadêmico, que são os nossos alunos e a possibilidade deles se formarem e estudarem aqui. Certo. E para você, Vitor, como é e qual é a importância disso?
Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa falar enquanto aluno, né, sobre a permanência estudantil é que sem ela, eu, por exemplo, não estaria cursando o ensino superior aqui na Unesp de São José do Rio Preto, né? Então, as políticas de permanência, elas são a permanência estudantil, elas circunda, né, as políticas de permanência estudantil, as quais contemplam os alunos que principalmente apresentem vulnerabilidade socioeconômica. Mas é claro, como a professora Mônica muito bem colocou, né, isso se expande para todos os alunos permanecerem aqui dentro da universidade, né? E eu acredito que essa seja a importância da permanência estudantil, né? Fazer com que nós consigamos estar dentro da universidade, nos manter dentro da universidade e conseguir se formar aqui dentro, né? Sejam com os números tipos de política que podem existir, né, variando a cada universidade. E aqui, né, em São José do Rio Preto, principalmente, eu estou aqui para falar da moradia estudantil, né? Verdade. Carlos, você também concorda com isso? O que você acha sobre a importância? Eu concordo com o que foi dito, né, pelos dois. Sem as políticas de permanência estudantil, eu não estaria aqui. Eu estou no meu 5º ano, né, da matemática. Quando eu entrei aqui, eu não tinha uma base muito boa de conhecimento por conta do ensino médio que eu tive na rede pública. E graças a outros alunos que passaram e passam por essa mesma vivência, eu pude continuar o meu curso, correr atrás, né, de tudo que me foi negado anteriormente, uma educação de qualidade. E sobre moradia estudantil, a moradia estudantil da Unesp foi a minha casa, é a minha casa desde 2018. É lá que eu durmo, que eu estudo, e eu sou de uma cidade mais de 260 quilômetros daqui. Então, com os preços dos aluguéis e com a distância da minha casa até o campus, seria inviável eu morar em Rio Preto ou viajar da minha casa até Rio Preto. Então, as políticas, né, de permanência estudantil, elas são bem amplas. Mônica, quando e em que contexto surgiram as políticas de permanência na Unesp e como essas políticas garantem que as pessoas mais marginalizadas tenham acesso à ciência e à faculdade? Então, eu acho assim, a gente tem uma questão local e uma questão mais da reitoria. A nossa universidade, ela tem uma peculiaridade, né, dela ser toda espalhada. Então, nós temos as políticas de permanência, na reitoria, a gente tem as comissões, né, e a própria reitoria que trabalha com isso. A importância, acho que, das comissões é essa questão de você poder assessorar aqueles que que tomam as decisões. E nos campos, em cada um dos campos, a gente tem as comissões locais de permanência estudantil, que são os grupos que aí são representados, né, pelos alunos, nós temos professores, nós temos os funcionários, né, que assessoram, no caso dos campos, a vice-direção para as tomadas de decisão em relação a essas questões de permanência. Mas, de qualquer maneira, elas são, eu acho que é um movimento muito importante da Unesp de procurar ouvir, né, os outros, todos os interessados, né? Primeiramente, é claro, os alunos, né, que são não é objeto a palavra certa, né, que são a questão, o alvo, melhor, né, claro, o alvo da permanência, mas ter os outros também. Então, ter a gestão, ter uma questão, ter os professores, ter representante dos professores e ter também os funcionários para que possam, né, falar, discutir a respeito disso. E um comentário para complementar, que é muito interessante essa questão das comissões locais, é porque cada campus tem uma realidade, né? Então essa distinção de realidades que a gente vê com base nos campos muda como que a comissão local ela aplica as suas políticas dentro da sua universidade, né? E isso é bem interessante, né? Para, claro, se adaptar às necessidades de cada campus. Para vocês, Carlos e Vitor,
Como foi a pandemia e como será o pós-pandemia? Bom, eu acho que na pandemia ocorreu a principal, acho que foi notável, assim, foi uma desmobilização, né, em questão às lutas de permanência estudantil. E isso tem uma razão muito clara, né? Muitas pessoas elas tiveram vários problemas, tanto em questões financeiras da família, psicológicas. Muitos alunos tiveram que voltar para casa e voltaram muitos dos alunos que, por exemplo, conversaram comigo, relataram alguns problemas com a família. Então, por esses diversos motivos, né, diversas razões, e outras que eu nem consigo imaginar agora, os alunos eles acabaram por não conseguir dar tanto da sua atenção, né, ou se mobilizar para a permanência estudantil. Então, ocorreu, sabe, por exemplo, uma queda no número de pessoas presentes em assembleias, né, em discussões, em mobilizações, mas que ela foi melhorando, né, conforme foi retornando às aulas presenciais do IBIS, né, que, como fez parte da sua pergunta, né, o pós-pandemia, as pessoas retornaram a se mobilizar. Entrou muita gente principalmente na moradia estudantil, né, porque na pandemia foram formando alunos, mas não foram entrando alunos, né, por conta da pandemia. Então, aumentou o número de pessoas novas, pessoas que estão com vontade de se engajar. Então, eu particularmente tenho uma visão muito otimista agora sobre engajamento dentro da permanência estudantil, principalmente dentro da moradia estudantil, né? Eu acho que essa mesma ação não se reflete fora da moradia estudantil, mas isso porque eu não tenho uma ótica, né, claro, da moradia estudantil, né? A gente já viu um baixo engajamento dos alunos que são contemplados com os auxílios, né? São contemplados com a permanência estudantil, né? E agora eu não vi mudança, né, na pandemia, e eu também não notei uma mudança razoável no pós-pandemia, né? Então acho que nas questões externas a moradia estudantil manteve isso constante, mas dentro da moradia ocorreu esse movimento que eu acabei de comentar, né? E uma coisa que eu gostaria de complementar é que durante a pandemia houveram, né, mobilizações que se deram de forma online que foram muito bonitas. Como, por exemplo, a arrecadação de dinheiro para compras de cestas básicas. Vários professores ajudaram com doações de alimentos perecíveis, não perecíveis, cobertores, porque apesar de Rio Preto ser uma cidade muito quente, quando chega no inverno, às vezes faz 6 graus, 7 graus, é bem complicado mesmo. Eu queria comentar um pouquinho isso da pandemia, que acho que vocês já falaram um pouco, né? Claro, a questão da doença foi, obviamente, né, nós tivemos mais de 600 mil mortos, não é brincadeira, né? Mas acho que a gente pode ver um pouco que muita coisa, a pandemia, ela aprofunda problemas que a gente estava tendo. Então, algumas questões de engajamento, algumas coisas que às vezes não há uma compreensão tão clara da gente em relação, por exemplo, como funcionam os processos de decisão, não é verdade? Então, como funcionam as comissões, como funcionam determinadas políticas, quem decide o quê, né? E aí, e obviamente, né, também as questões financeiras, socioeconômicas, a pandemia ela aprofundou. Mas repare como acaba assim, né, aprofundando para também um grupo, né? Quem estava com mais problemas fica com mais problemas, quem estava na escola pública fica com mais problemas. Então, assim, ela aprofundou grandemente circunstâncias que a gente já tinha como problemática. E aí, além do mais, traz um outro problema, claro, horrível, que foi da doença em si, né? Com um monte de famílias nossas, dos nossos alunos aí, com entes queridos que morreram, com pessoas que ficaram doentes e tudo mais, né? Sem contar que durante esse período a gente teve alguns episódios de colegas nossos que não puderam frequentar aulas online por perda de parentes por conta do Covid, ou até mesmo um caso mais recente de uma aluna da biologia que se suicidou, por exemplo. Então, essas preocupações, elas são reais e não estão tão distantes assim da gente, né? Permanecer aqui na universidade, ela tem se tratado também se relacionar com pessoas que têm sequelas emocionais e físicas desse período de pandemia. Então,
ter um cuidado em relação a essas pessoas. É um tipo de política que também faz parte da permanência e também auxilia também essas pessoas que são contempladas com isso, para que se sintam confortáveis, para que se sintam abraçadas pela universidade e é, não somente como um membro de um auxílio que é oferecido pela universidade em si. Acho bem importante isso que você coloca, né? Porque se fala as duas coisas assim, né? Uma essa questão da saúde mental da gente mesmo, que acho que na pandemia foi mais uma questão e nesse aspecto pegou todo mundo em graus diferentes, mas tudo que a gente precisa pensar bastante. E acho uma outra coisa da pandemia que foi muito importante a questão do acesso, né? Quer dizer, ter uma aula remota já é uma coisa complicada. E a gente teve alunos nossos, por diversas circunstâncias, em que essa questão ou da internet ou do equipamento era muito complicado. Então, a universidade, né, teve ações, então, por exemplo, tentar ver o chip, teve programas de uma, não era bem um empréstimo, mas é um empréstimo, né, dos computadores, né? Então, são tentativas de tentar amenizar essa circunstância, né? O grupo, né? Grupos de apoio, né? Psicológico, né? Aqui no nosso campus, a presença da psicóloga para tentar, né? De uma certa forma também amenizar um pouco essa circunstância que foi muito difícil, né? Foi ampliada, acho que com a pandemia. Carlos e Vitor, queria saber um pouquinho de vocês em relação à comissão que existe aqui no IBILSE, que trata tanto da permanência e quanto da moradia. Quais são as diferenças entre elas? Como é organizado, por exemplo, o Fórum de Permanência Estudantil, que tem acontecido anualmente, se eu não me engano, em 2020 foi a primeira edição, e depois em 2021 também teve uma outra edição do fórum. Queria saber um pouquinho sobre isso. E esse ano também teve, em 2022. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para a gente ter mais informações a respeito. Bom, existem a Comissão Local de Permanência Estudantil, a CLPE, que muitos alunos chamam de CLOP, o nome antigo, e existe a Comissão de Moradia Estudantil. A CLPE ela é composta por professores, servidores técnicos e estudantes. Ela atua mais em questões burocráticas, né, que estão relacionadas à permanência estudantil, como o processo seletivo, os tipos de auxílios, sobre alguns editais que a COP, que é a Coordenadoria de Permanência Estudantil, né, que é um órgão da reitoria, esses editais e portarias, né, que ela lança, e coisas do gênero. Às vezes acontece uma coisa que a gente não esperava que acontecesse, a gente tem que discutir porque é uma questão de permanência estudantil, já que como permanência estudantil é uma pauta ampla, né, citar tudo que a gente discutir também seria amplo. E ela é presidida atualmente pelo vice-diretor. E existe também a Comissão de Moradia Estudantil, que ela é composta apenas pelos alunos que moram na moradia estudantil, e ela atua mais em questões internas da moradia estudantil. Ela trata de assuntos, algumas vezes informais, ela trata de levantamento, né, das demandas dos alunos. Então, se acontece algum tipo de problema que envolva a moradia, é a comissão de moradia que vai lidar com esse problema, né, que vai encaminhar esse problema para os órgãos superiores, assim como ela também lida com a questão de militância e organização interna dos moradores, para conseguir engajar eles nessa luta para melhorar sempre as políticas de permanência estudantil. E além dessas duas comissões, também existem a Comissão de Reforma da Moradia, que é algo específico desse ano, mas é que como vai existir uma reforma na moradia estudantil,
foi se criada uma comissão específica para isso, com participação de alunos da moradia, para que essa reforma aconteça da melhor forma possível. Assim como também existe a comissão de restaurante universitário, para discutir os problemas do restaurante universitário. O restaurante universitário também é uma política de permanência estudantil, né? Não dá para a gente estudar com fome. Isso é uma comida barata e de qualidade, que é oferecida para a gente. Isso que o Carlos fala é importante, porque o restaurante universitário é justamente um exemplo daquele que é uma política de permanência que é para todo mundo, né? E que ajuda realmente todo a permanecer na universidade. Eu queria fazer algumas adições, assim, só para complementar. Mas, por exemplo, né, na Comissão Local de Permanência Estudantil, a gente trata de todos os assuntos da permanência estudantil, né? Então, como a professora Mônica muito bem colocou anteriormente, a gente trata, por exemplo, da questão das psicólogas do IBIUS, que também é uma política de permanência estudantil, assim como o restaurante universitário também é uma política de permanência estudantil para todos os alunos do IBIUS, né? Não só daqueles que são contemplados pelos auxílios da permanência estudantil. E quando o Carlinhos fala processo seletivo, a gente fala do processo seletivo, a gente só fala o termo abreviado, né? Processo seletivo. Mas o processo seletivo seria o processo seletivo para recebimento dos auxílios da permanência estudantil, né? Que são auxílios em dinheiro, né? Tem diversos auxílios, né? Aí cada um com sua especificidade. Que são destinados aos alunos que apresentem a vulnerabilidade socioeconômica e também a compatibilidade com o auxílio solicitado. A presença também, acho que além das psicólogas, da assistente social, né? Nós temos uma assistente social que aí permite também que essa, vou chamar de administração, mas não é no mau sentido, mas essa organização, ela possa ser feita de uma forma uma forma profissionalizada, né? Porque justamente a política, ela não é uma coisa no sentido de ajuda, no sentido só de ajudar. Ela é uma política, ela tem regras, a gente precisa ter critérios para justamente ter uma coisa mais justa, para poder atender o maior número possível de alunos. Então, a gente tem uma assistente social, como a gente tem, além da psicóloga, também é uma forma de contribuir para essa questão da permanência, para a organização dessas políticas de um jeito legal. Também complementando, é muito importante a gente ter a presença da assistente social dentro da Comissão Local de Permanência Estudantil, porque a gente consegue ter uma ótica mais ampla e realista da situação dos alunos, né? Porque nada adiantaria a gente discutir questões burocráticas sem nos colocar no lugar dos alunos, né? E a assistente social, ela cumpre muito bem esse papel de enxergar a posição dos alunos, né? A sua vulnerabilidade, e trazer isso como um argumento quando a gente vai discutir uma decisão, né? Deliberar uma decisão da permanência estudantil. E uma coisa que eu lembrei de comentar agora é que também existe um órgão, né, que é específico que eu queria comentar, acima da Comissão Local de Permanência Estudantil, mas aí já não é só do IBIUS aqui, mas da Unesp no geral, que é a Comissão Permanente de Permanência Estudantil, a CPPE, que ela possui também representantes discentes dos inúmeros campos que a gente tem aí na Unesp, só que ela trata assuntos a nível de reitoria, né? Também tem professores, se não me engano, tem o vice-reitor, faz parte dessa comissão também. Eles discutem a permanência estudantil, mas a nível de reitoria, né? Como, por exemplo, envio de dinheiro para distribuição dos auxílios nos campos e outros, né? Eu não faço parte da comissão para poder falar mais sobre, mas existe essa comissão, é bom a gente saber que ela existe. Dentre os auxílios que o Vitor comentou, existe o auxílio socioeconômico, existe o auxílio aluguel, existe o auxílio especial, que não tem o melhor dos nomes, mas que são para alunos com doenças graves e pessoas com deficiência. E também existe o auxílio transporte. E, por fim, o subsídio alimentação. Tem o auxílio estágio, né, que ele é destinado a alunos que fazem o estágio obrigatório, mas eles não conseguem, né, sustentar a questão de fazer o estágio, né? Enfim, tem as suas especificidades. E também, eu acho que desses que o Carlinhos comentou, tem o moradia estudantil, né? A moradia estudantil é um auxílio, muito bom lembrar.
E o auxílio provisório, né, que é um auxílio que ele é destinado aos alunos que apresentem como é que posso dizer? Uma extrema vulnerabilidade socioeconômica, eu não sei se esse é o termo correto, mas enfim, eles possuem uma situação crítica de vulnerabilidade socioeconômica, e esse auxílio ele é destinado para você se sustentar entre o seu ingresso na universidade e a divulgação do resultado do processo seletivo, né, para você não ficar desamparado nesse meio tempo. Bom, muito obrigado, professora Mônica, Carlos e Vitor, pelas contribuições. E esse foi o primeiro episódio do podcast Falando Letras. Se você que está nos escutando gostou do podcast, deixa um comentário no nosso Instagram, é @cal.l.bilce. Se você está nos escutando pelo YouTube, deixa um like aqui embaixo, comenta e divulga o nosso trabalho para os seus amigos, letreiros, unespianos e os não unespianos também. Queremos fazer esse projeto crescer cada vez mais. O podcast Falando Letras é uma idealização do Centro Acadêmico de Letras, Primavera das Letras, da Unesp de São José do Rio Preto, São Paulo. É apresentado por Alencar da Silva e Leonardo Williams, roteiro por Alencar da Silva, Júlia Fani e Sara Hanna, revisão Júlia Capucci, gravação e edição Leonardo Williams e o extraordinário apoio da professora doutora Luciane Esther Tenani e Rômulo de Almeida Borim. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima!